Olá, amigos do Pontuando, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um pouco de ciência. Tem um artigo aqui da revista Exame, A Engenharia Brasileira em Crise, as razões por trás de falta de profissionais. Esse artigo aqui, ele está na Exame Solutions, foi publicado em 17 de dezembro de 2024 e eu resolvi dar uma olhada na internet. O jornal Nexo faz a seguinte pergunta do dia 18 de agosto de 2024. Quais os impactos para o Brasil de formar menos pesquisadores? Pesquisadores, tá? Ou seja, pessoas que vão se envolver em ciência em várias áreas. No Correio Brasiliense, também de agosto de 2024, nós temos aqui que o Brasil enfrenta um apagão de profissionais de TI. Né? Depois, no jornal da USP, temos aqui que após recorde de fuga de cérebros do Brasil, precisa-se voltar a atrair profissionais. E por fim, o jornal Sindicato filiado aos profs de federação, parece que é de Santa Catarina, do dia 29/11 de 2024, Jornal da Ciência, ele diz o seguinte: especialistas defendem que ciência e educação precisam de mais, não menos, investimento do governo federal. Bom, existem N motivos pelos quais se formam menos engenheiros, menos técnicos em diversas áreas, menos cursos de ciência no nível superior. Os impactos, por exemplo, de formação. Você tem menos mestres e doutores, você tem programas de pós-graduação em falta, principalmente nas áreas de engenharia, das ciências da engenharia, ciências agrárias, biológicas, exatas, da saúde quase não tem, quase zero, e sobra para ter algum tipo de investimento nesse tipo de graduação ou pós-graduação, ciências sociais, humanas e multidisciplinares. Bom, então aí nós estamos pretendendo explicar por que o país está com tanto déficit. Vamos começar a ler aqui da engenharia e daí a gente vai extrapolar para outros meios. O Brasil enfrenta uma redução significativa no número de engenheiros formados, o que gera impacto em setores estratégicos em infraestrutura, tecnologia e energia. Segundo o Sindicato de Mantenedores do Ensino Superior, o SEMESP, entre 2014 e 2020, houve uma queda de 44,5%. Entre 2014 e 2020, houve uma queda de 44,5% das matrículas em cursos presenciais de engenharia nas universidades particulares. Esse déficit contrasta com a crescente demanda em áreas como engenharia de software, ambiental e civil. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, realizado em 2023, estima que o Brasil enfrenta um déficit de 75 mil engenheiros. Tá. Então esse déficit contrasta com a crescente demanda em áreas de engenharia de software, ambiental e civil. Quer dizer, nós estamos precisando e não estamos formando. E esse dado vai até o ano da pandemia, para não culpar a pandemia. Os desafios na educação básica e no ensino superior. Eu acho que a explicação para todas as áreas está muito nisso que nós vamos falar aqui agora. A crise começa na educação básica. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, em 2022, revelou que 70% dos estudantes brasileiros de 15 anos têm dificuldade com problemas de matemática simples. Ok? Simples. Coisa que os feirantes, os nossos avós, eu tenho 68 anos, quando eu falo de avós e pais, eu estou falando de pessoas de mais de 100 anos. Minimamente, pessoas da minha faixa etária, quando novos, tinham facilidade de fazer contas mais simples para poder realizar coisas na vida, vender, comprar, ou saber se está tendo desconto bom, ou saber se os juros está excessivo, se você não está pagando muito juros. Quer dizer, eram coisas coloquiais, ok? Pesos, medidas, conversão, isso o pessoal está sentindo dificuldade.
Para Humberto Casagrande, que é o CEO do Centro de Integração da Empresa Escola, o CIE, eu reclamo muito desse negócio de siglas, né? A falta de aplicação prática e abordagem rígida contribuem para o desinteresse dos jovens pela engenharia. A falta de aplicação prática e a abordagem rígida contribuem para o desinteresse dos jovens pela engenharia. Ou seja, nós precisamos desmistificar a ideia que só os gênios conseguem ser engenheiros. Ou melhor, eu poderia estender isso aí para a área de exatas. Só os gênios conseguem ser engenheiros, só os gênios conseguem ser físicos, ou pesquisadores na área de física, ou pesquisadores na área de matemática, ou pesquisadores na área de ciências exatas. E algumas áreas, por exemplo, bioquímica, que são matéria que exige muita racionalidade, muita formação de ensino básico. Para que o Brasil ponha fim à escassez de engenheiros, especialistas como José Eduardo Frascar Poiares Jardim, que é presidente do Instituto de Engenharia, defende mudanças estruturais. A solução passa pela valorização de ensino de exatas e pela modernização dos currículos universitários, diz ele. O essencial é entregar à sociedade engenheiros prontos para o desempenho de suas funções em um mundo de mudanças tecnológicas e mudança multidisciplinar. Olha bem, nós estamos falando de ensino no sentido de você estruturar bem o conhecimento do cara para ele seguir lá na frente numa área científica, ok? Tanto a leitura que ele vai fazer das coisas, quanto a habilidade dele com conceitos mais racionais, ligados mais às ciências exatas, mas também um conhecimento dele daquelas outras coisas que fazem interface, e isso vem do ensino básico. E nós estamos falando de ensino, eu sequer estou falando aqui, eu, José Roberto, de educação, tá? Porque educação te prepara para mais, você tem que subir mais andares para você ter uma completude aí. Ele está falando apenas de formação técnico-científica. No ensino básico você tem uma linguagem, uma competência, uma capacidade para você cair nos cursos de formação técnica, mesmo em áreas de biologia, área de matemática, física, exatas, etc., engenharias, por exemplo, que existe carência e que o mundo hoje, sendo muito tecnológico, você tem que ter muito conhecimento, né? E deve-se abrir muitas vagas para muitas transformações. Claro que precisa de investimento federal, investimento enquanto país. O pessoal pensa muito em investimento em termos de privado. Olha, você pode ter parceria, mas quem tem bolo de dinheiro e que vai arriscar, olhando assim de uma maneira de sociedade brasileira para o crescimento do país, isso aí é estrutura de governo. Mesmo o setor privado deveria requerer esse investimento dos governos para que eles possam ter oportunidade de criar braços de aproximação aí e ensejar e ajudar nesse papel, porque o setor privado não vai arriscar muito dinheiro numa sociedade que está despencando, porque a empresa privada visa lucro. Eu falo, a empresa privada é mais competente, tem uma gestão mais competente. Olha, eu não concordo. Ela é competente, sim, mas para ganhar o seu capital. A hora que aquilo ali não funciona, ela sai fora. O governo não. O governo ele investe, muda de tática, muda de olhar, e porque ele tem uma visão social. E isso faz o país crescer e, por conseguinte, vai ajudar tanto o povo quanto o setor privado. E é isso que a gente tem que pensar em termos de estrutura de país. Porque foi isso, por exemplo, que a Coreia fez, foi isso que a China fez, foi isso que o Vietnã fez e foi isso que a própria Europa e os Estados Unidos vieram fazendo aí no passado. Impactos no mercado e a presença feminina. Outro ponto crítico é a desindustrialização, que reduz oportunidades na área. José Roberto Cardoso, professor titular da Poli-USP, afirma que o encolhimento da indústria, principal empregadora de engenheiros, reflete diretamente a queda de interesse pela profissão. É claro, se você não tem indústrias aqui, se você não fabrica nada, se tudo é bonitinho, comprar pronto, que já está pronto lá fora, nós só temos que vender nossas commodities aqui para ter dólar para comprar coisas lá fora, você não vai. É justo que você não tenha formação aqui. E quando o governo investir para ter formação aqui, se não houver um investimento
em criação de indústrias, você vai criar gente inteligente e vai botar à disposição do mercado mundial. E isso não retorna para o Brasil, vai ser um investimento do capital brasileiro para fomentar profissionais qualificados para outras praças. Isso não tem lógica. Então, olha bem, precisamos de reverter o encolhimento da indústria. O Brasil está desindustrializado no nível de 1947, quando o Getúlio Vargas tinha acabado de sair do governo. No entanto, José Roberto Cardoso, isso foi eu que falei, né? No entanto, o José Roberto Cardoso ressalta que o lançamento do novo PAC do governo atual, com investimentos previstos de 1,4 trilhões de reais para demandar cerca de 350 mil novos engenheiros nos próximos anos, desafiando as universidades a atender essa demanda. Atualmente, o país forma apenas 50 mil engenheiros por ano. Outra boa notícia é a expectativa que essa atração de engenheiros passe pelo aumento da presença feminina. Hoje, apenas 20% dos estudantes profissionais são mulheres, segundo o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA. A professora da FEI, Michele de Souza, destaca a influência de preconceitos culturais, nos quais muitas meninas são desencorajadas desde cedo a seguir carreiras de exatas. Confesso que não tenho visto isso não, mas eu não sou um pesquisador nessa área, não fiz estudos profundos, então eu vou confiar aqui do que o cara está falando. Mas eu acho que as famílias deixem aberto as mulheres quererem fazer cursos em áreas mais técnicas, né? Basta dizer que você tem, por exemplo, em termos de formação, você tem mais médicas do que médicos, né? Eu acho que isso aí tem um pouco a ver com a preferência das próprias mulheres, mas elas também não têm sido encorajadas a agir de forma diferente. E talvez seja necessário fazê-lo, porque nós temos grandes cérebros femininos aí, muitas meninas muito inteligentes, né? Bom, então precisamos mudar essa narrativa e mostrar que a engenharia é uma área acessível para todo mundo que queira chegar nela. Precisamos mostrar que a engenharia tem um papel crucial na solução de problemas globais, como descarbonização e as crises climáticas, diz lá José Carlos de Souza Júnior, do Instituto Mauá. Uma nova imagem da engenharia, a modernização da engenharia e sua conexão, eu tive um lapso aqui. A modernização da engenharia e sua conexão com outras áreas são fundamentais para atrair novos estudantes. O professor José Carlos de Souza Júnior, superintendente do desenvolvimento institucional e acadêmico do Instituto Mauá, enfatiza que a disciplina deixou de ser apenas técnica e passou a integrar aspectos humanos e colaborativos, conectando-se com áreas como psicologia, direito e meio ambiente. Olha só, nós estamos falando de engenharia, né? Precisamos mostrar que a engenharia tem um papel crucial na solução de problemas globais, como a descarbonização e as crises climáticas. A universidade, segundo ele, precisa trabalhar para tornar o aprendizado menos traumático e mais envolvente. Queremos mostrar que física, matemática e engenharia podem ser apaixonantes. E é esse encantamento que precisamos levar para os jovens. Um dos maiores desafios identificados para enfrentar esse déficit é mudar a visão tradicional de que a engenharia é inacessível ou exclusiva para quem tem facilidade com exatas. Isso não é verdade. Até porque hoje em dia você tem muitas coisas que são mecanizadas dentro de estruturas de tipo calculadoras, conforme era antigamente, mas hoje muito mais expandidas em termos de computação. Então, você consegue fazer coisas muito mais rapidamente, com menos raciocínio, conhecendo as lógicas. A mensagem precisa ser: você quer resolver problemas da sociedade? A engenharia é para você, independente de sua habilidade inicial em física ou matemática. Eu vou te dizer uma coisa, eu sou engenheiro civil. Eu sempre tive habilidade com física e matemática. Eu também sou professor de física e também sou professor de matemática. Porém, eu tenho formação nessas três áreas. Porém, eu dentro da engenharia precisei da física no início, né? Depois, exercendo a profissão de engenheiro, você não precisa ficar toda hora fazendo raciocínios físicos extremados. E quando você precisa de algum parâmetro nessa área, você vai e estuda, porque você já está capacitado para isso. E é uma coisa focada. Então,
Você não vive sendo perturbado por teorias dificílimas, não é nada disso. Bom, então, independentemente da habilidade física e matemática, disse Wagner Barbetta, que é reitor do Centro Universitário da FEI. Apesar das críticas recorrentes sobre a defasagem de alunos em disciplinas como matemática e física, infelizmente isso é a realidade, a universidade adota uma visão equilibrada. Os alunos chegam com habilidades diferentes. Talvez faltem fundamentos em alguns pontos, mas trazem competências como trabalho em grupo, produção de vídeos, que são essenciais no mercado atual. Então, quer dizer, existem outras competências que já estão disponíveis. A mensagem precisa ser: se você quer resolver problemas da nossa sociedade, a engenharia é para você, independente de sua habilidade inicial, por exemplo, em física e matemática. Iniciativa para atrair estudantes. Em novembro, o CIE, em novembro agora, reuniu representantes do Instituto Mackenzie, FEI e Poli USP, no Instituto de Engenharia, são todas as áreas técnicas, em São Paulo, para assinar um memorando de entendimento chamado MOU, cheio de siglas, para formalizar a colaboração entre as partes a partir das ações de combate ao déficit de engenheiros no país. O número de formados neste ano é próximo do número de engenheiros formados há 10 anos. É essencial que nos unamos os esforços para colhermos os frutos de um trabalho que não tem sido pequeno. Todos ganham com isso. A engenharia e a sociedade, de uma forma geral, explica Renato Meneghetti Pérez, coordenador dos cursos de Engenharia Química e Engenharia de Materiais da Mackenzie. Também presente no evento, o atual secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Varran Agoipian, tão difícil, ressaltou a importância de desmistificar as ciências exatas para jovens. Muitos jovens veem as ciências exatas como algo extremamente difícil e inacessível. Nós precisamos de informar esses jovens adequadamente para que eles possam desenvolver raciocínio lógico e aprender a aplicar conceitos matemáticos em situações práticas. Daí para frente eles vão ser engenheiros sem se preocupar se eles têm grandes, imensas qualidades geniais na matemática e na física, porque não é necessário. Ok? Para contribuir com a mudança desse cenário, além de conectar jovens estudantes e oportunidades de trabalho, o CIE lançou o programa Jornada do CIE, uma iniciativa para aumentar o interesse pela matemática nos primeiros anos escolares por meio de um ambiente gamificado, na ilha fictícia de Mática. Os estudantes são desafiados a resolver problemas matemáticos para ajudar seus habitantes a coletar pistas necessárias para restaurar uma inteligência artificial que controlava todos os cálculos da ilha. Muito interessante, né? Bom, então eu achei que esse artigo aqui, essa matéria da revista Exame, contribuiu bastante para desmistificar e mostrar a necessidade. Se você está aí perdido, não sabe que carreira que vai fazer, invista nisso aí. Agora, existe o outro lado. Quais os impactos do Brasil de formar menos pesquisadores? Olha, essa é de 18 de agosto de 2024 e essa é da revista Nexo. Dados da CAPES mostram queda na quantidade de vagas ocupadas em curso de mestrado e doutorado e impactos de diminuição de interesse na pós-graduação, isso aí já para quem já está formando, podem vir a curto, médio e longo prazo. Olha bem, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, os dados dela mostram que houve redução no número de vagas ocupadas na pós-graduação no Brasil. 21% dos postos no mestrado e 25% dos postos no doutorado estavam ociosos em 2020. Olha bem, antes um pouquinho da pandemia, quer dizer, já estavam antes da pandemia acontecer. Nos anos seguintes registraram uma diminuição ainda maior. Colhidos na plataforma Sucupira da CAPES e veiculados em 2024 na proposta preliminar de Plano Nacional de Pós-Graduação, os dados demonstram os impactos da pandemia, que também foi impactante, sobre os programas de mestrado e doutorado do Brasil. Quer dizer, a coisa já estava ruim e piorou muito por causa da pandemia, mas não apenas. Também atestam a queda de interesse dos recém-graduados nos cursos, O quadro gera impactos no curto e médio prazo para as ciências e para o desenvolvimento do país, porque o país não para aqui agora, O país não acaba aqui, não está pronto e acabado. O país são gerações que vão se desenvolvendo aí na Terra. Nós estamos falando aqui de um momento em que nós estamos aqui. Ficam aqui nossos filhos e netos, os filhos deles, os filhos dos filhos, e nós temos que deixar alguma coisa para esse pessoal.
Neste texto, anexo apresenta os dados da CAPES. Os dados mostram que, do Plano Nacional de Graduação, contabilizou em 2022 um estoque de 0,7% das pessoas entre 25 e 64 anos com mestrado e 0,3% com doutorado. É muito baixo esse índice. Os percentuais são baixos em comparação com as médias dos países da OCDE. Neles, as proporções são as seguintes. O pessoal da OCDE é 14,1%. Olha, nossos índices são abaixo de 1%. Países da OCDE tem mestrado. 1,3% das pessoas em 25 e 64 anos dos países da OCDE tem doutorado, que é uma taxa 4 vezes maior que a nossa. A quantidade de ingressantes nesses cursos caiu nos últimos anos, depois de anos de avanços constantes que vinham sendo assim, segundo os números da própria CAPES. Houve uma queda de 10% no número de novos alunos do mestrado e do doutorado em 2020 em relação ao ano anterior. E daí para frente caiu mais ainda. O crescimento foi retomado em 2021, mas voltou a diminuir em 2022, alcançando o patamar próximo de 2015. Olha só, por que será que as pessoas não vão para para os mestrados e doutorados? Primeiro que é muito difícil. Segundo que em alguns casos é caro a manutenção e deslocamento. Nem sempre você consegue bolsas, né? Eles aqui, por exemplo, a CAPES distribui bolsas, mas ainda assim caiu. Terceiro, houve um desinvestimento nos últimos governos, exceção do atual, que tem 2 anos que está tentando melhorar, mas ainda não melhorou. Então as pessoas estão desestimuladas. Não adianta você fazer pesquisa numa ponta e não fazer pesquisa na outra. Diminuiu porque as pessoas se desinteressaram, mas diminuiu também porque não houve investimento, né? Então a quantidade de ingressantes nesses cursos caiu nos últimos anos, depois de anos de avanços. O crescimento foi retomado em 2021, mas voltou a diminuir. Então, olha bem, ele dá aqui uma média da evolução de ingressantes entre 2015 e 2022, que é um gráfico. Obviamente que eu não vou conseguir mostrar para vocês. A quantidade de titulações ou conclusões de curso na pós-graduação também diminuiu nos últimos anos. A queda foi de 15% em 2020 em relação ao ano anterior. Houve, no entanto, uma retomada gradual nos anos seguintes, com variações por nível de formação. Então, novos mestres e doutores entre 2011 e 2022, 25% dos cursos de mestrado de 20 das 49 áreas de conhecimento existentes tiveram procura menor do que a oferta de vagas. No doutorado, 19 áreas registraram menos de 25% de cursos com relação negativa candidato-vaga, ou seja, tinha vaga, mas não tinha candidato. A queda de ingressantes foi maior em áreas de engenharia e ciências biológicas, mas, olha só, a queda de ingressantes, quer dizer, tem menos gente ingressando em áreas como engenharia e ciências biológicas, o que está referendando lá a matéria da exame. Engenharia foi uma queda de 28%, áreas agrárias 23% de queda, biológicas 14%, exatas e terra menos 12%. A saúde não teve queda, linguística, letras e artes ganhou 2%, sociais aplicadas ganhou 17%, humanas 18%, multidisciplinar ganhou 24%. Então desequilibrou muito para matérias muito centrais e necessárias. O que explica a queda? Vamos ver. A pandemia de Covid-19 é um dos motivos citados pela CAPES para a interrupção do crescimento de ingressantes e titulações nos cursos de mestrado e doutorado. A suspensão de atividades presenciais retardou o ingresso de novos estudantes, além de afetar o andamento de pesquisas em curso, escreveu a Fundação na versão preliminar do Plano Nacional de Pós-Graduação. É preciso considerar também o impacto econômico sobre os segmentos discentes mais vulneráveis, porque existem pessoas que têm menos poder aquisitivo, de repente a vida virou uma bagunça, ele teve que parar de estudar para poder sobreviver. Os pedidos de prorrogação de prazo de conclusão de curso foram facilitados durante a pandemia, o que pode explicar a queda nas titulações dos últimos anos. Sim, formou menos porque o pessoal prorrogou por causa da pandemia e não podia se deslocar. E às vezes nem todo mundo tinha capacidade técnica para ter aula online. Se for este o caso, estamos diante de uma situação de retenção de diplomação com expectativa de retomada nos próximos anos, mas a velocidade demandará de acompanhamento cuidadoso.
A pandemia, no entanto, não é a única razão, né? Existem outros fatores. Quais seriam essas hipóteses? Saturação dos programas de pós-graduação, distribuição desigual do acesso a esses cursos no país, processos seletivos exigentes orientados por perfis específicos, baixa atratividade da oferta e a carreira científica, aspecto sociodemográfico dos estudantes, e eu diria mais o seguinte: a pessoa fica perguntando aonde que eu vou me encaixar, né? Nós não temos um país tecnológico, nós não temos um país com indústria, nós não temos um país com inteligência artificial e investimento. Nós passamos por 2 governos aí, logo depois de 2014, de baixa, de 3 até, porque a Dilma, no início do seu segundo mandato, fez desinvestimento, o Temer fez um desinvestimento brutal e o indefectivo fez muito mais através do seu ministro Paulo Guedes. Então isso também mostra para o pessoal que você vai para o rio pescar, mas você sabe que tem pouco peixe, então você não vai. O tempo de formação de um doutor é mais ou menos de 20 anos, considerando o período desde o fundamental, segundo Eduardo Colombari. É claro, você entrou no fundamental hoje, se você for fazer a sequência toda para chegar até o doutorado, são 20 anos no mínimo, né? No meio a 2/3 desses 20 anos você começa a necessitar de ganhar dinheiro. Então você não chega até as formações superiores. É preciso muita resiliência. Resiliência não é só de vontade, não, é de qualidade também. Às vezes o camarada quebra no meio do caminho, ele não se só ergue. A pandemia ajudou a quebrar muitos no meio do caminho. É preciso resiliência. O que tem acontecido é um grande desestímulo financeiro e social que dificulta aos mais jovens a busca por essa formação. Esse desestímulo está associado também às formas de governo. Fato é que o investimento na educação, em especial na formação dos doutores, vem deteriorando. O valor das bolsas de pós-graduação não é suficiente para que o doutorando se dedique em tempo integral à sua formação intelectual, e para agravar esse cenário ainda houve a pandemia, que acelerou o processo de desmotivação para cursar ensino superior que vinha se delineando, diz Eduardo Colombari, professor titular da odontologia do campus de Araraquara. De quando vêm esses problemas? Esses problemas vêm desde antes da pandemia. Segundo Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o fato de ter havido uma redução de investimentos na área, e eu disse isso agora mesmo, de ciência e tecnologia, trouxe resultados bastante negativos para o país. Quer dizer, foram falta de fomentos governamentais. As bolsas federais de pesquisa para estudantes de programas de mestrado e doutorado passaram de uma década sem reajuste. Isso mata. De 2013 a 2022, os valores pagos aos pesquisadores tiveram, na prática, uma redução de 66,6% por conta da inflação no período. Por quê? Não atualizou, a inflação continuou, então houve uma queda. 40% foi o reajuste das bolsas, diante de uma perda de 66% das bolsas de mestrado. Medidas do teto de gastos do governo Michel Temer, infeliz, né? O desinvestimento em educação e na ciência do governo posterior do indefectível fazem parte desse contexto. A crise, no entanto, vem de antes, segundo Ribeiro. Eu mesmo disse, a própria Dilma Rousseff, mesmo no governo da Dilma em 2013 e 2016, do qual ele foi ministro, Janine, em 2015 houve grande dificuldade de investir na área. Ela própria elegeu lá um Joaquim Levy lá, que entrou numa de processo de, conforme esse negócio está acontecendo agora aí, de questões fiscais, e foi tirando dinheiro. E eu me lembro disso, um dos grandes desinvestimentos que houve foi no setor das universidades e de bolsas. Incertezas de emprego. Isso é uma outra coisa que acontece. A incerteza sobre o emprego após o doutorado pode estar entre os motivos que afastam recém-formados da pós-graduação. De repente você tem lá uma coisa linda e maravilhosa nas mãos, um puta de um conhecimento, você não tem lugar para trabalhar, nem todo mundo quer sair por aí disputando vaga no exterior, e nem sempre tem lá fora. Aqui dentro não tem investimento em áreas de ciência. O que acontece? Você, em 2, 3 anos, você começa a perder aquele conhecimento. Aí aquele diploma não serve para nada, aquele investimento foi pro ralo. Então as pessoas pensam nisso também, né? Escreveu o Colombari da Conversation, além de as indústrias no Brasil não absorverem doutores.
perfis dos estudantes, a desaceleração de crescimento na matrícula das graduações nas universidades públicas também pode explicar a queda de ingressos no mestrado e doutorado. Se você tem menos gente na graduação, obviamente você vai ter menos gente, muito menos no mestrado e doutorado. Estudantes dessas instituições tendem a buscar mais a pós-graduação após a formatura. Claro, grande parte dos novos formandos, segundo a análise publicada na revista Pesquisa FAPESP, é das universidades privadas, sem interesse em se tornar mestres ou doutores, porque eles vão encontrar dificuldade de se encaixar. As universidades privadas, Colombari também escreveu no The Conversation que o percentual de doutores no quadro de professores das universidades privadas é muito baixo em comparação com o das públicas. Por quê? Porque a iniciativa privada ela não gosta de pagar melhor, ela quer formar o cara, ela quer lucro. Tudo que é privado quer lucro, então ele corta na carne para poder ter o lucro. Se eles absorvessem doutores, essa carreira seria atrativa. Quais são os impactos no cenário? Bom, a queda de interesse nos programas de mestrado e doutorado traz impacto curto, médio e prazo no Brasil. Quais seriam? Redução da geração de tecnologias e inovações, menos possibilidade de desenvolvimento econômico, menos oportunidade de inclusão social por meio das pesquisas, menos recursos humanos, professores, por exemplo, para formar novos profissionais na educação superior, qualificando-os para um mercado, se esse mercado existe, ou pressionando para que exista demanda, menos capacidade de país do país nosso de enfrentar problemas sociais, redução da atratividade do país no exterior. Ribeiro, então, afirmou que os impactos variam dependendo da área de pesquisa. Curiosamente, contra o que muitos pensariam se compararmos os dados de publicação de artigos científicos entre 2019 e 2022, notamos que houve uma queda na produção de todas as áreas, exceto humanidades e ciências humanas e sociais. É algo que precisaria ser estudado para ser mais bem explicado. Ainda assim, não é possível avaliar quais serão os efeitos do reajuste nas bolsas de mestrado e doutorado em 2023, os que houveram. Mesmo assim, segundo Ribeiro, as perdas ainda são grandes. Perdemos vários anos. Nós perdemos indústria, perdemos profissionais e acabamos por perder a paciência. Perdemos na formação de profissionais de graduação, na formação de mestres e doutores, também no ensino médio. Tudo isso precisa ser restabelecido e recriado, o que não é fácil. E nós precisamos fazer isso se nós queremos ter um país, senão isso aqui vai ser um pasto. E nós somos um país rico. Sendo um pasto, vai ser fácil trazer gente para cá, para poder nos explorar. Investimento é a palavra que vem à boca de todos nós, mas mudar esse cenário também depende de mudar a concepção do que foi feito e está no horizonte. Mas o governo atual está sentindo muita dificuldade de mudar o cenário. Eu não vou nem entrar por esse lado. Vamos lá. O Brasil enfrenta apagão de profissionais de TI. O Brasil tem um desafio, isso no Correio Brasiliense. O país tem um desafio de formar profissionais em meio à demanda crescente. O mercado não consegue reter talentos experientes assediados por multinacionais. Quer dizer, quando você tem profissionais e são competentes, as multinacionais cooptam para fora daqui, pagando salários melhores. O mercado de tecnologia de informação do Brasil enfrenta um desafio que é a escassez crescente de profissionais qualificados. Um relatório do Google for Startups de 2023 prevê que o Brasil terá um déficit de 530 mil profissionais de TI até 2025. Por quê? Porque o camarada se forma e é cooptado lá para fora, não tem mercado aqui dentro. Mas existe necessidade dele aqui dentro. Porque esse mercado de tecnologia de informação, ele está se ampliando. Até porque tudo hoje é informática. Não é isso? Então nós vamos precisar desses profissionais. Você forma, ele vai lá para fora. Uma das principais causas disso é a progressiva demanda por serviços e soluções tecnológicas que acontece a toda hora. À medida que, porque isso aí é um setor de serviços. À medida que empresas de diversos segmentos buscam se digitalizar e adotar novas tecnologias, vai aumentar exponencialmente a necessidade por profissionais capacitados em áreas como desenvolvimento de software, segurança de informação, análise de dados e infraestrutura de redes. Os que se formaram, às vezes, são cooptados lá para fora. Não existe investimento em formação deles aqui dentro, porque as universidades sofreram desinvestimento, os cursos técnicos também.
né? Tem muitos IFETs aí na vida aí que estão em várias regiões aí que estão com mais vaga do que candidato para poder estudar lá dentro. Muitos não têm condição de estudar porque tem que trabalhar, porque estão morrendo de fome, porque houve um desinvestimento no país nesses últimos 6, 7 anos e esse governo agora está tentando recuperar, mas essa recuperação é muito tímida e ela está no início, né? O sistema educacional brasileiro também tem um déficit na formação de profissionais. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação, a chamada Brascom, de 2021 a 2025, anualmente, somente 53 mil profissionais irão se formar. Percebendo aí, agora nós estamos em 2024, mas nesse interregno aí, nós vamos formar apenas 53 mil profissionais. No Distrito Federal, onde há necessidade de proteger dados governamentais críticos, a Confederação Nacional da Indústria CNI aponta que até 2025 será necessário formar 100 mil profissionais, somente no Distrito Federal. O presidente do Sindicato das Indústrias de Informação do Distrito Federal, o Sinfor-DF, e sócio fundador da ISG Participações, Carlos Jacobino, conta que a demanda por mão de obra qualificada é um processo que se arrasta por alguns anos. Tem gente, às vezes, formado, mas mal formado, viu? No cotidiano de recrutamento, muitas vezes nos deparamos com vagas que exigem qualificações muito específicas. Os melhores profissionais são disputados pelas empresas estrangeiras, o que torna ainda mais difícil a oferta também para o Distrito Federal, o mundo, o Brasil inteiro. Tem sido cada vez mais complicado encontrar e reter mão de obra qualificada porque essas empresas pagam em dólares. Se ela acha um cara bom aqui dentro, é dólar, é ouro, é ian, é qualquer outra moeda que atrai o cara. Outro ponto relevante é a falta de profissionais sêniores, aqueles que já estão maturados na profissão. O mercado muitas vezes não consegue reter talentos experientes, o que prejudica a transferência de conhecimento para os mais novos e a formação de especialistas. Com o aumento da demanda de profissionais de área e com a desvalorização do real, os que trabalham em tecnologia são os mais preparados. Com o inglês fluente, acabaram sendo assediados por multinacionais, por empresas que estão em outro país e que pagam por esse recurso muito barato. É barato para os americanos contratarem no Brasil ou na Índia. O que é um salário melhor para os nossos nacionais é barato para eles. Então, eles contratam e o pessoal vai. A pandemia teve um papel importante nessa necessidade de acelerar a automação de processos e requereu profissionais. Os que estavam de bobeira aí foram ganhar em dólar e ienes, em euros, e nós ficamos a ver navios, né? E nós temos falta de mão de obra especializada para desenvolvimento de software, criação de infraestrutura, segurança e tudo que envolve questão de automação. Segundo Jacob, com a alta demanda e a escassez de profissionais, foi observada uma tendência de juniorização entre aqueles disponíveis. O que significa isso? Juniorização é porque está faltando seniors, né? Veremos cada vez mais profissionais júniores, sem experiência no mercado nacional. Para tornar o mercado nacional mais atrativo, o CEL acredita que é necessário uma maior organização. Deve-se coibir ações de múltiplos trabalhos e empregos, profissionalizando o mercado e contratando mais profissionais no regime CLT. Um plano de desenvolvimento de carreira claro, com metas bem definidas, além de pacote de benefícios atraentes, contribuiria para essa mudança. Atualmente, a maioria dos contratados nas áreas são PJs, ou seja, são pessoas que têm são empresas, né? O que impede o acesso a benefícios tanto quanto para seus familiares. Quer dizer, a pejotização faz com que o indivíduo seja responsável por si próprio, né? A empresa não tem nada a ver com isso. E portanto, ele não tem benefícios. Se eles são PJ, eles não fazem parte do benefício. Essas medidas certamente tornaram o mercado mais atrativo, se a gente conseguir que tenham mais benefícios. As áreas que devem ser mais afetadas por esse déficit são desenvolvimento de software, segurança de informação e inteligência artificial.
Uma recente pesquisa da Organização Internacional do Trabalho revelou que 37% dos empregos em território nacional poderão ser afetados pela inteligência artificial, e isso equivale a 37 milhões de brasileiros impactados. Setores como segurança de informação e inteligência artificial estão particularmente vulneráveis devido à sua importância estratégica, destaca Espulsa Ribeiro. Então, quer dizer, se você investe por um lado, acaba que esse investimento não ajuda, porque daqui a um pouquinho chega a inteligência artificial e rouba o status desse cara. Isso aí é uma coisa que eu não entendi nessa reportagem. Setores como segurança da informação e inteligência artificial estão particularmente vulneráveis devido à importância. Em Brasília, afirma-se que a necessidade de proteger dados governamentais críticos torna a escassez de especialistas em segurança cibernética um risco significativo. E você jogar isso aí na mão de estrangeiros, ou melhor, de empresas estrangeiras ou empresas de inteligência artificial é perigoso. Além disso, a falta de profissionais capacitados em inteligência artificial, ou seja, que possam manipular aquilo, pode limitar a capacidade de implementação de novas tecnologias, ou melhor, tecnologias inovadoras, que são essenciais para melhorar a eficiência e eficácia dos setores públicos. Então, 37% dos empregos em território nacional poderão ser afetados pela IA. E, além de tudo, você precisa saber manipular com a IA. Outra questão é como os profissionais podem se qualificar da melhor forma para atender as necessidades do mercado. A qualificação contínua é essencial para que os profissionais de TI mantenham sua relevância no mercado. Ele explica-se que a constante atualização por meio de cursos, certificações e participação em eventos do setor é estratégico. Você vê que nós temos muita coisa para fazer, né? Além disso, o networking e a participação ativa em comunidades de tecnologia podem abrir novas oportunidades e ajudar os profissionais a se manterem atualizados sobre as últimas tendências de inovação. Bom, quem escreveu isso aqui foi um estagiário de supervisão, sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza, tá? Eu fiz aqui, o estagiário chama-se Pedro José. Gente, eu fiz aqui um resumo e teve hora que ficou assim muito rápido, né? Mas o resumo é o seguinte: nós não temos preparo, nós não temos investimento, e quando o indivíduo chega a uma qualificação, ele às vezes perde para a IA os seus postos de trabalho. Então a coisa tem que ser regulamentada, a gente tem que investir também em inteligência artificial, a gente tem que investir em treinamento, a gente tem que investir em formação, reter esses profissionais com salários e impedir que as empresas simplesmente os substituam. Porque você precisa deles, forma eles, quando eles chegam no mercado você os substitui, é uma coisa de doido, né? Bom, agora vamos para o material da USP aqui. Após recorde de fuga de cérebros no Brasil, precisamos de voltar a atrair profissionais. Essa reportagem aqui, ela está dentro do que foi falado nas últimas duas reportagens. E ela aqui é do jornal da USP. Após recorde de fuga de cérebros, o Brasil precisa voltar a atrair profissionais. Para especialistas, e aqui ele cita vários, se o otimismo conquistado pelo novo governo, o atual, for revertido em boas políticas, de fato, talvez seja possível que a partir de 2023, né, e esse negócio foi publicado no início de 2023, o trânsito de mão de obra qualificada passe a fluir de forma diferente no país, ou seja, que a gente não perca profissionais para os privilegiados lá de fora. E por fim, o especialista defende que ciência e educação precisam de mais e não menos investimento do governo federal. Eu acho que também estaria dentro do que nós já falamos até agora. Por que eu estou economizando essas duas últimas reportagens, que inclusive são longas? Porque o vídeo já ficou grande, então eu acho que a gente pode abrir mão dessas duas partes aqui. Eu vou terminar o nosso vídeo para que não fique excessivo, porque as pessoas realmente não ficam colhendo dados, principalmente dados falados assim, elas não ficam toda a vida prestando atenção no vídeo. Eu agradeço a sua atenção, até o próximo programa pontuando com algum assunto muito interessante e importante para a gente tomar conhecimento. Até lá!